Aliados, olhem essa luminária LED de One Piece da Brand Descontos. Ela possui uma variação de 16 cores, diversos modelos e personagens e sabem do melhor, usando o nosso cupom ALIANCA10 vocês conseguem 10% de desconto. Aliado que aliado não vai ficar de fora. Link na descrição. Oi, aliados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Valier, e no vídeo de hoje vamos trazer a parte 2 das melhores cenas épicas de One Piece, dessa vez do pós-time skip. Então nós elencamos um top 5 dessas melhores cenas, mas fica até o final porque nós também trouxemos algumas menções honrosas que achamos muito interessantes. Então, se você gosta de One Piece, gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Também se inscreva se ainda não for inscrito e nos siga nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @aliança.pirata. E se você deseja colaborar mais ainda com o canal, envie-nos um Pix, a chave está na descrição. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Em quinto lugar, Luffy arruinando a festa do chá da Big Mom e Brook quebrando o retrato da Madre Carmel. Bom, pessoal, então nós sabemos que o Sanji ele foi raptado pelos piratas da Big Mom para participar de um casamento forçado. E isso nós sabemos que o Luffy não iria aceitar de forma alguma. Bom, eles já estavam numa missão para enfrentar o Kaido, então enfrentar diretamente uma outra Yonko ia ser muito arriscado. Porém, eles precisavam de uma forma ou de outra resgatar o Sanji. E o Gang Bege, um pirata que se aliou aos piratas da Big Mom, também estava planejando um motim. Então eles se juntam e decidem arruinar por completo esse casamento. E de que forma? Pelo ponto fraco da Big Mom. O bolo de casamento, a vontade insaciável dela de comer e também a foto que mais importava para ela, a foto da Madre Carmel. Então essa cena é muito incrível porque a gente vê que o Luffy sai do bolo de casamento que a Big Mom tava tão ansiosa pra comer, ele destrói todo o bolo e não só ele, mas ele usa vários cachorros, né, que foram usados como uns clones do Luffy pra acabar mais ainda com o bolo. E depois de toda essa confusão da Big Mom já ter ficado pé da vida, o Brook no final do episódio, usando uma máscara do Luffy, ele quebra o retrato da Madre Carmel, que significava muito pra Big Mom. E justamente o Brook, que já tinha causado muito no território da Big Mom. Nossa, essa cena foi completamente incrível, né? Com certeza. Ainda mais porque ninguém esperava isso numa festa de chá da Big Mom. Tinham várias pessoas importantes lá que ela tinha convidado pra esse casamento e o Luffy simplesmente acabou com tudo. Em quarto lugar, os Supernovas chegam para resgatar os Bainhas Vermelhas e enfrentam a frota do Kaido. Bom, então após o flashback do Oden, nós vemos que os Bainhas Vermelhas estavam prontos para partir para Onigashima e ter finalmente a sua revanche contra o Kaido. Porém, como sabemos, tem um traidor no meio deles que conta todo o plano deles para o Orochi e acaba com essa vingança de 20 anos que eles tinham planejados. Então eles se veem desesperados porque ninguém do exército que eles haviam reunidos aparecem lá no ponto de encontro deles, também por ter um traidor em seu meio e tudo que eles haviam feito nesses 20 anos tinha sido em vão. Mas o que eles não esperavam é que todo mundo tinha entendido o plano de uma outra forma e todo o exército que eles tinham reunido, na verdade se encontraram em outro ponto e chegam até onde eles estão para seguir com a missão até Onigashima. E aí nós vemos que surge os Chapéus de Palha, os Piratas do Coração e também o bando do Kid em resgate deles. Bom, essa cena é muito épica porque nós temos todo o cenário. Os Bainhas Vermelhas em um barquinho Michuruca no meio de uma tempestade de um mar revoltoso, frente ainda à frota do Kaido. 3 navios gigantescos que estão com todos os canhões virados para os Bainhas Vermelhas. Além disso, Momonosuke está sendo raptado pelo traidor, Kanjuro. Mas nossa, quando chega os Supernovas com tudo, destruindo os navios do Kaido e surpreendendo o traidor, o louco, gente. Olha, é incrível. É incrível. Só de a gente se recordar já arrepia. E sem contar também que a animação nesse episódio foi muito à altura do acontecimento que estava ali. Porque a gente vê os 3 capitães, o Luffy e o Kid lá, usando seus poderes e a animação, nossa, colaborando muito para que aquilo ficasse maravilhoso. E outro ponto que deixou essa cena ainda mais épica foi ver a tranquilidade de todos os outros membros dessa missão que sabiam que estava tudo dando certo, então eles seguiram em frente rumo a Onigashima.
Em terceiro lugar, Jinbe confronta a Big Mom. Bom, então nós sabemos que o Luffy ele já estava querendo muito que o Jinbe fizesse parte de sua tripulação, isso desde a Ilha dos Tritões, mas o Jinbe ele precisava resolver alguns assuntos. E esse assunto era justamente se desligar dos piratas da Big Mom. Então a Big Mom ela fez uma aliança para proteger o reino, né? Porém, o Jinbe ele foi com tudo, falou: ó, Big Mom, eu estou deixando de fazer parte disso para participar do bando do futuro rei dos piratas. E quando que ele faz isso? Justamente na festa do chá. Depois do Luffy causar todo um caos, ele fica frente a frente com a Big Mom revoltadíssima. E ainda a Big Mom usa a habilidade dela, Soul Focus, perguntando pro Jinbe se ele prefere ficar ou morrer. E o mais interessante de ver nessa cena é que todo mundo sabe do tamanho do poder da Big Mom e quanto ela é absurdamente assustadora. Porém, o Jinbe chega na maior humildade com um copo de saquê e ainda oferece um brinde a ela. E ela, quando usa a sua habilidade, a Soul Focus, qualquer pessoa que sente medo frente à presença dela tem um tempo da sua expectativa de vida retirado. E quando ela usa essa habilidade no Jinbe, ele diz que prefere tirar o seu tempo de vida do que ficar na tripulação dela. Então ela vai pra usar essa habilidade nele e nada é retirado, né? Todo mundo fica, nossa, mas o que tá acontecendo? E aí ela usa novamente e ainda nada do Jinbe é retirado. E então ele solta aquela frase maravilhosa, tocando aquela trilha sonora de fundo e diz: Mirai no Kaizoku no crew ni narou chiu otoko ga Yonkou gotoki ni okushite orareru ka? Nossa, essa cena foi simplesmente incrível, porque ninguém esperava isso. E também essa habilidade da Big Mom é terrível. Qualquer um que fica perante ela já fica com medo. E o Jinbe não ficou nada. Ficou totalmente decidido. O Jinbe ele tem uma postura maravilhosa. O Jinbe pode ser quem for, ele não se deixa intimidar. E a reação de todo mundo ali foi exatamente essa. Todo mundo ficou muito surpreso. Pairou até um silêncio ali no ar frente à tamanha ousadia do Jinbe. Em segundo lugar, o primeiro confronto entre Luffy e Kaido. Bom, após chegarem ao país de Wano, eles se deparam com a triste realidade daquela população. Todo mundo ali vive em situação de extrema pobreza, menos o Kaido e o Orochi, que são os governantes dali. Então a água potável, os bons alimentos ficam tudo para eles, e o resto da população ficam com alimentos contaminados, água contaminadas por conta das fábricas do Kaido ali na região. Então eles vivem uma vida muito miserável. E diante dessa situação, o Luffy fica com muita raiva e para ajudar uma cidade ali, ele rouba comida ali dos oficiais do Kaido e também água potável e dá para aquela cidade para tentar ajudar um pouco a população. Bom, então depois disso, o Luffy ele simplesmente segue em frente numa reunião com o seu próprio bando, com o Kinemon, para dar continuidade na sua missão. Só que do nada, de repente, o Kaido surge pela primeira vez na sua forma dragão, voando em cima da cidade onde o Luffy tinha acabado de ajudar. E o Luffy, então, ele vê o Kaido e já pensa, pô, se eu conseguir dar um jeito no Kaido agora, a gente não precisa seguir em frente. E também é melhor eu ir lá, porque senão vai acabar sobrando para essa cidade que eu ajudei. Então o Luffy e o Law, eles simplesmente vão em busca do Kaido e fica o restante do bando no antigo castelo do Oden. E quando o Kaido ele apareceu nessa forma, ele causou um pânico na cidade inteira. Primeiro porque ele estava bêbado, segundo porque, cara, é um dragão enorme. Então ele foi passando e já foi arrastando tudo da cidade, deixando o Luffy ainda mais bravo. Porém, o Kaido ele usa seu ataque, o Boro Breath, que é aquele sopro de calor, e manda esse ataque em direção à colina onde estava o bando do Luffy e também do Law. E o Luffy vendo isso, na cabeça dele, todo o bando tinha sido dizimado ali, porque foi um ataque realmente muito poderoso. Mas o que a gente vê de muito legal nessa cena é que o Luffy fica com uma baita de uma raiva e sem pensar duas vezes, simplesmente vai pra cima do Kaido e dá o seu primeiro golpe nele, afundando a cara do Yonkou no chão. Bom, então além de todo esse contexto que nós vimos, ver o Luffy afundando o rosto do Kaido com uma trilha sonora maravilhosa, a animação também, deixou essa cena muito épica. E não somente isso, mas a população que tinha ficado assustada, porque, pô, é o Kaido, ninguém conseguiu fazer nada. É um dragão enorme, né? Sim, eles viram o Luffy afundando o rosto dele no chão, gente. Nossa, todo mundo vibrou, todo mundo ficou feliz e até mesmo os oficiais do Kaido ficaram assustadíssimos com isso. E em primeiro lugar, o golpe final de Luffy no Doflamingo, o King Kong Gun.
Bom, então desde o começo do Novo Mundo nós vimos o que o Doflamingo estava causando lá, né, com toda a fabricação de frutas, com as nomis artificiais que ele dava justamente para o Kaido e também toda a produção de armas que ele distribuía para o submundo. E nisso nós temos um plano do Law, que é justamente enfrentar o Kaido e derrubar ele do título de Yonko. Porém, para atacar o Kaido, primeiro eles precisam acabar com o fornecedor do Kaido, que é justamente o Doflamingo. Então a batalha contra o Doflamingo se inicia em Punk Hazard, que eles já destroem toda a base de pesquisa do Doflamingo, já derrotam 2 dos oficiais deles, a Monet e o Vergo, e também capturam o seu cientista, Caesar Claw. Então eles rumam em direção a Dressrosa e chegando lá se deparam com toda a situação do país. Aparentemente todos vivem felizes, todos sorrindo, porém com muitas coisas por trás. Bom, então o Doflamingo ele era o rei ali de Dressrosa, e uma das coisas que a gente descobre é que para ele conseguir esse posto de rei, ele teve que difamar toda a imagem do antigo rei, fazendo o próprio rei atacar a população para que ninguém mais acreditasse nele e passasse a dar credibilidade para o Doflamingo. Nós também descobrimos que ali existe um trabalho escravo. Além dos tontatas que eram escravizados ali na fábrica de Smile, tinham também certos brinquedos que aparentemente estavam vivos e que faziam trabalho escravo também. E a gente descobre que esses brinquedos, na verdade, eram os próprios cidadãos ali de Dressrosa que uma oficial do Doflamingo transformava em brinquedos, e fazendo isso, toda a família deles perdiam a memória dessas pessoas que eram transformadas e eles passavam a obedecer às ordens do Doflamingo. E descobrindo tudo isso, né, a ira do Luffy aumenta ainda mais. Ele já queria acabar com o Doflamingo, mas vendo o sofrimento ali da população e também de uma amiga que o Luffy acabou fazendo, a Rebeca, o Luffy se sente ainda mais na obrigação de acabar com o Doflamingo. E seguindo com o plano inicial, o Luffy e o Law ficam frente a frente com o Shichibukai para finalmente confrontá-lo. Bom, porém esse adversário foi muito poderoso e parecia que ele estava sempre na vantagem, principalmente quando Law foi simplesmente derrotado e ainda perdeu um braço, estando Luffy somente sozinho para enfrentar o Doflamingo. Então a gente viu que essa luta entre os dois foi muito acirrada, mas o Luffy ainda tinha uma cartada na mão. Ele se transforma no seu Gear 4 e enfrenta o Doflamingo, nossa, causando muitos danos neles. Porém, o Doflamingo ainda até desperta sua Akuma no Mi e essa luta fica ainda mais acirrada. O Luffy ele perde sua resistência por 10 minutos por ter usado essa nova forma e o pessoal ainda protege o Luffy. Porém, depois desses 10 minutos, o Luffy simplesmente com um único golpe, King Kong Gun, ele afunda o Doflamingo em Dressrosa, acabando com tudo que ele tinha feito até o momento. E o que deixa essa cena ainda melhor é todo o desespero que pairava ali sobre Dressrosa. O Doflamingo então ele despertou a sua fruta, né? Ele ficou num patamar ainda mais alto. Ele prendeu a cidade em uma gaiola de fios que destruía tudo o que se via pela frente. E aí a gente viu o Luffy num estado de exaustão, que a própria população teve que proteger ele por 10 minutos. E quando ele volta com tudo, é muito incrível. A trilha sonora de fundo, todo o país vibrando por ele. E tem até mesmo um narrador que narrava lá no Coliseu, onde eles tiveram alguns confrontos, que narra essa parte final da luta do Luffy contra o Doflamingo. E é muito incrível que no final, quando tudo acaba, eles falam: o vencedor é o Luffy. E essa cena é ainda mais épica quando nós sabemos que a população tinha zero confiança em piratas, porque tudo que essa população passou foi causada por piratas. Então foi muito difícil para eles confiarem no Luffy. Ainda mais como a Marinha estava lá, eles estavam mais querendo que a Marinha fizesse algo. Só que o Doflamingo é da Chichibukai, a Marinha não podia fazer nada. Então a única esperança de toda a população foi nesse pirata. E olha só o que conseguiram. E como falamos no começo do vídeo, nós trouxemos também algumas menções honrosas aqui. Então, seguindo ali no contexto ainda de Dressrosa, nós temos a luta do Zoro contra o Pika, que também era um oficial muito forte, por sinal, do Doflamingo. Foi muito bacana porque o Pika ele causava medo em toda a população. Para a população, ele era o maior obstáculo que tinha nos oficiais. Só que o Zoro, num golpe maravilhoso, consegue finalizá-lo e aí a população fica ainda mais confiante nesses piratas. Outra cena também muito bacana em Dressrosa foi quando uma parte do bando do Chapéu de Palha estava no Sunny, no meio do mar, e o Doflamingo chega frente a frente com eles. Porém, eis que surge Sanji correndo pelo ar e dá um chute parando o ataque de Doflamingo.
E é muito bacana ver essa cena, porque eles que estavam ali no navio, né, a Nami, o Chopper, o Brook, eles estavam desesperados, porque o Doflamingo já estava bem perto ali de atacar eles, mas o Sanji vai para o ataque e o Doflamingo até fala, nossa, agora chegou um dos fortes. Como nós dissemos, no arco de Woolly Cake, o Brook, ele mitou demais. E uma cena que nós não podemos esquecer foi na sua luta contra a própria Big Mom, que ele até chama ela de minha jovem, né? O Brook, mesmo sendo mais fraco que a Yonko, ele nessa luta ficou com um ar de muito mais maduro do que ela. E aqui é muito bacana porque assim como o Jinbe não teve nenhum medo perante a Yonko, o Brook também não. E ele ainda fala pra Big Mom, minha cara jovem. Quem, em sã consciência, invadiria o seu território pensando em morrer? Nossa. Foi incrível. O Brook, ele mitou muito nesse arco. Bom, outra cena também muito bacana foi depois dos 20 anos, com todo o sentimento de raiva, de frustração que os samurais dos Bainhas Vermelhas guardavam para si, nós vemos nos episódios recentes eles chegando e dando um golpe certeiro para cima do Kaido. Nesse golpe, eles gritavam com todas as suas forças uma palavra que era até proibida lá no país Wano. Tsunade. E o que deixa essa cena ainda melhor é toda a emoção que ela tem, né? Poxa, eles ficaram 20 anos esperando por esse golpe. E o Kaido, ele até pego de surpresa, né? Que contribui pra ficar tudo ainda mais bacana. E o Luffy até fala que eu não vou começar essa luta. Quem deve começar é eles. E duas cenas muito épicas também são as transformações do Luffy no Gear 4. A primeira, que ele se transformou no Baldman na luta contra o Doflamingo, e também quando ele se transformou no modo Snakeman contra o Katakuri. Dois oponentes muito fortes que ele precisou dar esse jeitinho. E por fim, para finalizarmos as menções honrosas, uma cena que a gente não pode descartar é o reencontro deles depois dos 2 anos no arquipélago Sabaody. Então nós vemos que quando eles se separaram lá pelo Kuma, a dificuldade que eles estavam tendo para enfrentar os pacifistas, o pessoal da marinha. Porém, nesse retorno deles, a gente vê a facilidade que eles tiveram em lidar com esses oponentes. Foi muito bacana, a gente viu o Luffy derrotando um pacifista sozinho, depois o Sanji e o Zoro derrotando o outro, e quando todos se reencontram e partem, é muito épica essa cena também. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo top 5 das melhores cenas épicas de One Piece no pós-time skip. Lembrando que nós trouxemos somente cenas do anime, tem muitas cenas simplesmente maravilhosas do mangá, mas quem sabe mais pra frente a gente finaliza. One Piece, quando nós gravamos, ele estava no episódio 1006, então, pra frente desse episódio, se você está assistindo, a gente não trouxe as próximas cenas. E com certeza, em um vídeo só, a gente não consegue colocar todos os momentos épicos de One Piece do pós-time skip, porque tem muita coisa. Então deixem aí nos comentários os seus momentos preferidos, né, coisas que a gente esqueceu de trazer. Lembrando que aqui nesse vídeo a gente trouxe aqueles mais épicos, assim. Então, os mais emocionantes, como o reencontro do Luffy, do Sabo, Roger chegando a Laftel, esses a gente vai deixar para um próximo vídeo. Então, pessoal, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!